No dia de ontem, os comentários de Pedro Passos Coelho voltaram a ser tema de debate no canal NewsNow por volta das 11 da noite, 10 e pouco, se não me falha a memória, em que o deputado europeu do Partido Socialista, Bruno Gonçalves, e a deputada do Chega, Rita Matias, tiveram uma discussão. O deputado socialista mostra esta arrogância liberal que contaminou também os socialistas, e para o caso de acharem que estes tiques não podem contaminar determinados lados políticos, estejam atentos, que eu acho que isso se torna relativamente evidente ao longo do tempo. E vamos ver este debate que ficou um bocadinho feio, e eu decidi fazer aqui uma reação a um excerto. Vamos falar sobre as declarações de Pedro Passos Coelho, a possibilidade dele substituir ou não o Chega, e fazer uns comentários. Ora, esta é uma reforma laboral errada desde logo, porque se intitula O Futuro de Portugal, O Futuro do Trabalho, e em vez de falar do futuro do trabalho no quantum, na inteligência artificial, nos novos mecanismos de contratação, tenta reverter tudo aquilo que foram conquistas, desde logo da atualização do salário mínimo, de minorar a possibilidade dos contratos a termo e voltar, sim, aos tempos da Troika, ou aos tempos além da Troika. Portanto, Pedro Passos Coelho quase tem razão na provocação que faz, visto que foi a grande bandeira que o Governo adotou depois destas eleições. Disse que esta reforma era quase daqui dependia o futuro do país. Mas eu não estou a retirar a legitimidade ao argumento de Pedro Passos Coelho. Eu estou a disputá-lo no sentido que ideologicamente não me identifico com ele, nem acho que seja um caminho para Portugal. Agora, eu acho que Pedro Passos Coelho aparece claramente para ser um ator político ativo em Portugal e aparece para fazer uma outra coisa. Depois de entender que nas eleições presidenciais André Ventura não consegue somar apoios à direita além do próprio Chega, quer confederar a direita. Conseguimos os portugueses. Quer confederar a direita. Deixa-me fazer a mesma pergunta que fiz à senhora deputada. André Ventura pode ser um bom número 2 de Passos Coelho? André Ventura poderá ser aquilo que entender e que o seu partido entender, e o Pedro Passos Coelho poderão ser aquilo que ele e o seu partido entenderem. Aquilo que me parece claro é que Pedro Passos Coelho, dentro de si e para si, pensa que esta possibilidade é plausível ou é um absurdo? Não, é claramente plausível. Aliás, eu acho que a única razão para Pedro Passos Coelho aparecer depois de não se ter pronunciado nas eleições presidenciais e imediatamente antes do calendário interno do PSD é porque ele acha que é a única figura à direita que é capaz de colocar o Chega no bolso. Vamos fazer aqui alguns comentários. Em primeiro lugar, eu acho que Pedro Passos Coelho não se manifestou nas presidenciais, não é por qualquer taticismo político, é porque cairia mal, evidentemente, a um partido social-democrata do qual ele fez parte e o qual liderou, que não apoiasse de repente o candidato do Partido Social-Democrata, porque eu acredito piamente que Pedro Passos Coelho não se identificava com Luís Marques Mendes, candidato da Aliança Democrática. E, portanto, sendo que é uma figura que eu acredito que tem vontade de voltar à política portuguesa, não me parece... Enfim, pode até ser feito, e eu não digo que não, e eu nem digo que fosse indecente Pedro Passos Coelho apoiar outra figura que não fosse o candidato do seu próprio partido. Mas eu acho que por uma questão de ele se querer escudar de uma confusão política que não lhe diz assim tanto, porque as presidenciais não são assim tão importantes como a maior parte das pessoas queria fazer transparecer, Pedro Passos Coelho optou por não apoiar nenhum candidato porque com toda a probabilidade quer voltar à política ativa portuguesa. Várias questões. Diz Bruno Gonçalves, André Ventura não consegue federar a direita portuguesa. André Ventura teve percentualmente mais 10% do que teve nas legislativas uns meses antes. André Ventura teve mais 300 mil votos do que nas legislativas, corrijam-me se eu estiver enganado, 1.700.000, eu acho que André Ventura nas legislativas, ou Chega nas legislativas, teve 1.300.000, 1.400.000, portanto não tenho a certeza do número de votos. Sei que foi um bocadinho mais que o Partido Socialista, mas não tenho a certeza do número de votos. André Ventura conseguiu mais 300 ou mais 400.000 votos. Não é brincadeira nenhuma. Estamos a falar da primeira vez na história da democracia portuguesa em que no espaço de 6 anos existe uma disputa pelo primeiro lugar das eleições presidenciais, que leva a uma segunda volta, que é a segunda volta da história da democracia portuguesa, a primeira vez em 40 anos, e passa André Ventura e António José Seguro. O candidato da AD ficou fora da segunda volta. E, portanto, o Bruno Gonçalves dizer que André Ventura é uma figura que não conta para a direita portuguesa, ou pelo menos deixar isso implícito, única e exclusivamente porque não conseguiu federar uma direita em torno da sua candidatura presidencial, é uma análise pouquinha, porque nós temos visto que ao longo dos últimos anos, sempre que André Ventura é candidato, ele cresce. A taxa de rejeição de André Ventura está a descer, enquanto que André Ventura durante anos a fio foi o campeão da taxa de rejeição em Portugal, nas presidenciais já era o quarto. Já tinha Jorge Pinto, António Filipe, Catarina Martins à sua frente, já era o quarto
na taxa de rejeição, que era algo que ainda não tinha acontecido. André Ventura tinha mais de 70% de taxa de rejeição, hoje em dia tem menos de 70%, tem em torno, eu acho que eram 64% ou 65%, e portanto a taxa de rejeição tem descido, os votos em André Ventura têm subido, e evidentemente que Pedro Passos Coelho pode baralhar as contas, mas nós não sabemos o que Pedro Passos Coelho pensa sobre um conjunto de temas absolutamente essenciais ao dia de hoje. Pedro Passos Coelho é uma figura muito anterior a André Ventura em relação à imigração, mas o que é que Pedro Passos Coelho faria sobre a imigração hoje? Pedro Passos Coelho estaria disponível para um plano de repatriamentos em massa? Eu sei que Pedro Passos Coelho é uma figura reformista, liberal economicamente e disponível para baixar impostos, fazer reformas no Estado, que são absolutamente essenciais para resolver o problema da imigração. Quem acha que a imigração se resolve única e exclusivamente pelo repatriamento em massa de imigrantes, sem resolver os problemas na fonte, que é um regime bastante permissivo, direitos que são adquiridos por se adquirir única e exclusivamente a autorização de residência e, portanto, acesso ao Serviço Nacional de Saúde, a privilégios fiscais, a apoio da Segurança Social, etc., que esteja desenganado, porque enviou as pessoas e elas 1 ano ou 2 ou 3 depois estão cá todas outra vez. E, portanto, isso não é, ou seja, é absolutamente essencial, repatriamentos em massa, mas não é só isso. Pedro Passos Coelho está disponível para as reformas do Estado, sempre se mostrou, é reconhecida a sua posição. O que é que fará sobre a imigração ao dia de hoje? Nós sabemos que ele discorda, certo, já houve críticas, está disponível para um plano de repatriamentos em massa, era importante saber isso. Portanto, eu acho que ainda há muita discussão a fazer, acho que com toda a probabilidade Pedro Passos Coelho vai voltar, é uma figura séria, que seria importante para a direita portuguesa, sem dúvida nenhuma, é uma figura que aprecio, sem qualquer tipo de dúvida, é uma figura que, com André Ventura, poderia dar um governo de Portugal bastante interessante, sem dúvida nenhuma, provavelmente dos melhores governos que a democracia portuguesa já viu, não tenho qualquer tipo de dúvida disso, mas precisamos de alguns esclarecimentos. E em última instância, eu acho que as pessoas descartarem André Ventura como se o André Ventura fosse uma figura absolutamente secundária da política portuguesa, André Ventura em 6 anos fez o que nunca foi feito. Eu não tenho a certeza de que Pedro Passos Coelho ou outra figura qualquer conseguisse no espaço de 6 anos estruturar um partido e crescer para a segunda força política tendo 1.700.000 votos. As pessoas não podem descartar o trabalho de André Ventura. André Ventura é atualmente o líder da direita portuguesa. E Pedro Passos Coelho pode voltar. Baralha as contas. Baralha. Agora, que ninguém venha com muitas certezas sobre o que Pedro Passos Coelho faria, nós não sabemos o que ele pensa sobre a maior parte dos temas e não sabemos a configuração eleitoral que sairia de uma eleição em que concorresse André Ventura e Pedro Passos Coelho. Eu acho que eventualmente a Iniciativa Liberal seria sugada, não é? E portanto, a Iniciativa Liberal, do ponto de vista económico, seria colocada entre Pedro Passos Coelho e Mariana Leitão. Quem é que acha que mais pessoas escolheriam Mariana Leitão do que Pedro Passos Coelho? É que eu consigo imaginar que há um conjunto de pessoas que escolheria André Ventura em vez de Pedro Passos Coelho. Mas enfim, o futuro dirá. Vamos ver o resto do comentário, mas em última instância o país está em primeiro lugar. E se as reformas do país avançarem com a presença de Pedro Passos Coelho mais rapidamente ou de forma mais eficaz com a sua presença, que assim o seja. Sou bastante pragmático desse ponto de vista. O próprio André Ventura disse numa entrevista na SIC Notícias, se Pedro Passos Coelho voltar e as reformas avançarem e o povo português escolher avançar as ideias através de Pedro Passos Coelho do que em vez da minha pessoa, ele está tranquilo com o assunto. Foi o André Ventura que o disse. E portanto, o país está em primeiro lugar. Vamos separar o trigo do joio a seu tempo, não é a altura disso, parece-me. E, portanto, aquilo que os atores do Chega têm feito ao longo desta semana é dar-lhe razão. Porque o líder do Chega diz, bem, é um homem muito sério, portanto, se vier primeiro Portugal e depois o Chega. Claro, a Rita Matias veio dizer isto. Não, deixamos de ser deputados, obtemos os nossos cargos, também não, Rita, eu ao contrário da Rita, mas aqui ao contrário da Rita, já tive trabalho antes de ser deputado. Eu também tive, Bruno. Eu também tive. Ao contrário do Bruno, não cresci numa família privilegiada, tive que trabalhar para pagar os estudos, trabalhei em call centers, trabalhei em universidades, trabalhei na universidade como sabe. Eu lamento imenso, não é verdade. Eu paguei os meus estudos e podem ver a minha biografia. Eu lamento imenso, porque ao contrário do Bruno, não sou uma menina privilegiada que nasceu na juventude socialista e foi promovida a estrela eurodeputada sem ninguém saber quem era o Bruno antes. Não, é que eu acho lamentável, acho baixo o seu ataque, não conhece coisa nenhuma. É baixo o seu ataque e não admito. Até poderia não ter experiência profissional absolutamente nenhuma, que ainda assim fui eleita pelos portugueses e tenho toda a legitimidade para os representar.
porque pessoas jovens também têm direito a fazer política. E para um antigo candidato da Juventude Socialista, a memorização que faz dos jovens é inadmissível. Tem aqui um socialista com tiques liberais em que não existe nenhuma causa maior que ele, existe ele, ponto. Portanto, houve várias pessoas, aliás, trabalhar no Partido Socialista não é algo nada comum, diga-se de passagem. Há pessoas nas jotinhas do Partido Socialista que fizeram a carreira política toda sem pegar no que quer que seja, sem ter um único emprego por mérito próprio. A Rita trabalhou e ao contrário de muitos do Partido Socialista, estudou às suas custas, tem uma família espetacular, trabalhou para ter o que tem. E talvez o Bruno Gonçalves não possa dizer a mesma coisa. E a pergunta que me resta fazer em última instância é a seguinte. O Bruno Gonçalves já despediu alguma das mais de 10 assessoras que tem? Ou ainda não? Ou vai contratar mais alguma? Será que um eurodeputado precisa de 20 assessoras? Ou 30, ou 40, é porque bem sei que Portugal recebe mais do que paga na União Europeia, mas talvez os contribuintes alemães não achem tanta piada ao facto de Bruno Gonçalves, sendo eurodeputado, ter mais de 10 assessores, ou de 15, ou de 20, ao raio que o parta. E portanto, é verdade. Talvez fosse importante o próprio Bruno Gonçalves trabalhar, porque enquanto que a Rita e outras pessoas no Chega veem sem dúvida nenhuma que há causas superiores aos próprios, parece-me que tanto o Bruno Gonçalves como outros socialistas e liberais acreditam que a causa são eles próprios. E eu, da minha parte, tenho um bocadinho, sendo bastante irónico, de repúdio a este tipo de abordagem. E, portanto, era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, por caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.